Vou começar a gravação aqui desses exercícios. Eu estou postando ao mesmo tempo ali, estou transmitindo ao mesmo tempo aqui no Meet, né, para verificar se realmente eu consigo fazer as duas coisas, se o vídeo não vai ficar travado. Então vamos lá. O exercício é o seguinte, né, o exercício da aula 5, né, exercícios práticos, né? Então, coloque em prática o que você aprendeu no capítulo 5, identificando os artigos e os casos. O exercício 1, identifique o artigo e o caso. Nessa atividade, vamos revisar os artigos gregos e praticar a identificação de cada caso. A dica é: observe o final do artigo e sua relação com o substantivo. Então, nós temos aí no nominativo só exemplos, né? Do ro, re, to. Eu passei uma tabela, obviamente, para os alunos, para eles estudarem e para a gente poder fazer o exercício. Se vocês não memorizarem, inclusive na aula anterior, nós temos aí uma aula só sobre os artigos, são 24 artigos no grego. E você precisa memorizar essa tabela para poder identificar os casos. E o motivo desse exercício aqui é só para verificar se você realmente está conseguindo identificar os casos. Aqui é apenas um exemplo, né? Não tem plural, ou todas as vezes que um artigo aparece. São 16 vezes únicas, 24 vezes no total. Então, aqui só um exemplo. Tu, tes, indica o genitivo. O toi e o tei indica o dativo. E o ton e o ten, o acusativo. Nós costumamos falar que o nominativo é o sujeito. Você identifica o sujeito da oração, né? Posse. O dativo é o objeto indireto, por isso precisa preposição. Nós falamos, está indicando para quem. E o objeto direto, que é o acusativo. Agora você vai tentar responder. Se eu tivesse com alunos aqui presente, o que eu iria fazer? Pedir para o aluno ler e falar a tradução e na terceira coluna ali o caso. E eu vou colocando a cada linha, né, tanto a tradução quanto o caso. E eu gostaria de ter testado isso com o aluno para ver se o áudio do aluno ficaria bom também na gravação. Não sei, às vezes a gente falando aqui sozinho é uma coisa, né? Com a gravação às vezes fica diferente. Mas vamos lá. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui é ho theos. Então, qual que é o caso? Primeiro, a tradução, né? Ho theos literalmente é o Deus. E quando nós temos o ho, ele sempre vai estar no caso nominativo. Inclusive, os substantivos que aparecem nos dicionários, eles usam essa terminação, eles usam o caso nominativo. Então, geralmente, num dicionário, você não vai ver tu, teu, você vai ver ho, theos. Tradução, né? O aluno falou Deus, acertou, o Deus. E o caso, como eu já adiantei, nominativo. Aqui nós temos a próxima palavra, tu, antropo. Olha uma coisa aqui que eu estou mostrando nesse curso, fica fácil identificar que isso daqui é o caso genitivo, inclusive porque esse u, tu e as palavras que terminam com u, eu classifiquei como um nível 1, porque até rima. Então fica fácil, você memorizou esse artigo tu, obviamente você, e aí terminando com tu, você vai entender que está falando do genitivo. E nesse caso aqui é do homem. Caso, como eu já disse, genitivo. A próxima palavra, toi kyrioi. Toi kyrioi, a tradução é ao Senhor.
Lembra que nesse caso é o caso que precisa da preposição, é o caso do objeto indireto, por isso que precisa da preposição, que é para quem? Para o Senhor, ao Senhor. Vou servir ao Senhor, estou fazendo isso para o Senhor. Então, é a tradução ao Senhor. E onde está a preposição? A preposição é o a e o é o artigo. Esse é o caso que exige preposição, é o caso do objeto indireto. Eu vou desligar agora o Meet, porque não entrou nenhum aluno, e eu estava trocando a tela ali, eu acabei não trocando agora para não perder tempo, mas só para ver se daqui para frente vai ter alguma mudança ou não, depois que eu desligar o Meet. Muito bem, sem o Meet, vamos continuar aqui. A próxima palavra, ton patera. Ton patera. Obviamente que esse caso se já tivermos um nominativo genitivo, esse aqui vai ser o que está faltando aí, o acusativo. E esse, ele não precisa de preposição, porque ele é o objeto direto. Né? Ele já vai direto, que eu falo, o acusativo é aquele que acusa, ele já fala direto. Né? Então, nesse caso aqui, ton patera é o pai, acusativo. Mais uma palavra, então vai ser uma dessas 4 aqui agora, porque eu coloquei 100 repetições, né? A partir de agora vai começar a repetir os casos, então. A próxima, re-guiné. Então, essa palavra aí, re-guiné, o artigo indica, quando você estuda aquela tabela, que é feminino, porque o ro indica que é masculino, gênero masculino. Esse daqui, toda vez que você vir esse artigo, você vai saber que o substantivo é feminino. Então, regne, traduzindo, a mulher. E o caso, então, é nominativo. O caso que apresenta o sujeito aí da oração. Então, vamos para mais 5 palavras. A próxima palavra aí, tesdoxen, que significa da glória. Então, isso já indica o caso. Né? Se você sabe que aqui esse artigo, né, qual é o caso, então fica mais fácil para você identificar o caso. O caso aqui é genitivo, por isso da glória. A próxima palavra, tais, grafais, e significa as escrituras. Agora aqui nós estamos no plural, com acento grave, né, indicando o fenômeno crase, justamente porque é dativo. Então, o dativo é o caso que exige preposição. Então, no caso aqui, em vez de você falar as escrituras, então você vai falar as escrituras craseado, para indicar que tem tanto a preposição quanto o artigo. Próxima palavra, tus matetas. Essa daqui eu falo que já é um nível diferente, talvez nível 2, talvez nível 3 aí, né? 2.5 em termos de dificuldade, porque o final não ajuda muito. Quando você conhece o artigo, você vai saber o caso. Então, os discípulos. E o caso, então, aqui nós sabemos que está no plural, é acusativo. Porque se fosse dativo, então aqui a tradução seria aos discípulos, que aí teríamos que ter a preposição. Mas, como é acusativo, objeto direto, então você já fala diretamente os discípulos. Logos. Esse eu acho que todo mundo sabe, é muito conhecido, é muito usado, já foi falado ali no começo, né? O ro, ele indica o nominativo, né? E o gênero também, né? Que é masculino, e a palavra
o verbo, o caso nominativo. Eu não coloquei logo no começo porque era muito fácil, né? A última palavra que nós temos é toônoma. Toônoma. Olhando o final, né, o artigo e o final da palavra, não ajuda muito, mas você conhecendo e sabendo que o to ele é do nominativo neutro, né? Porque no nominativo, no singular, nós temos o ro, o re e o to. Você memoriza aquela tabela lá no singular. Então, a hora que você olha o to, você sabe que ele vai ser singular, fica fácil de perceber que é o nome. Bom, esse é um exercício bem simples, mas se você não tiver os artigos memorizados, então o exercício, por mais simples que seja, ele não vai funcionar. Então a ideia com essa videoaula é o seguinte: é você voltar, olhar a palavra, tentar lembrar o caso e a tradução de acordo com o seu conhecimento, e não porque você memorizou ali aquela palavra e o caso. É porque você sabe qual que é o artigo. Essa é a ideia do exercício. Se você sabe qual que é o artigo, então você vai identificar o caso. A tradução da palavra, obviamente, você vai ter que memorizar, né? Eu vou terminar essa videoaula por aqui. Espero que esses exercícios te ajude a identificar os casos e também a colocar em prática quanto aos artigos. Não coloquei todos os artigos, mas você precisa fazer esse exercício. Procurar identificar os artigos. Você precisa bater o olho no artigo e saber que caso que é. Nem sempre o artigo aparece no texto, mas quando ele aparece no texto, vai ser bem fácil você entender qual que é o caso e a função sintática daquele sujeito na frase. Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!